Nós estamos aqui na igreja Casa da Bênção, né? Estamos cultuando ao Senhor. Eu estou aqui com meu irmão, amigo, eu considero como um filho, uma pessoa muito importante na minha vida, que foi Deus que colocou o obreiro Jefferson na minha vida, tanto ele como a família dele. E nós iremos ouvir um pouquinho do testemunho dele, porque não podemos fazer tudo de uma vez por causa do tempo. Amém? Mas ele vai contar um pouco do testemunho dele e ouça com atenção, porque é muito forte o testemunho do obreiro Jefferson. Amém, obreiro Jefferson? Amém. Vamos começar em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Bem, como o pastor falou, né? Vou contar um pouco da minha trajetória, do meu testemunho que Deus fez na minha vida. E é um pouquinho longo, mas a gente vai por etapas para que a gente possa contar tudo, né? Eu, há 6, 7 anos atrás, essa pessoa que vocês estão vendo aqui agora era completamente diferente do que é. É como se você tivesse morrido e nascido de novo. Quando eu falo isso, é porque essa pessoa que vocês estão vendo aqui agora falando da palavra de Deus, há 6, 7 anos atrás, era uma pessoa que vivia nas trevas, uma pessoa que vivia bebendo, uma pessoa que vivia na noitada, na balada, e não tinha responsabilidade com a vida e nem com o próximo, né? Tudo que eu fazia era em volta de mim mesmo, e tudo que eu fazia era coisas que não provêm de Deus, como bebida, né, prostituição, noitadas, né, tudo que não provém de Deus eu fazia. Só que teve uma vez que nessas bebedeiras minhas, que eu tinha no passado, eu cheguei até minha casa, não sei nem como eu cheguei lá, mas cheguei muito bêbado. E quando eu me deitei para dormir, por alguns minutos, foi como se alguém tivesse colocado as duas mãos no meu pescoço e estava me enforcando, né, querendo tirar a minha vida, tragar a minha vida. Eu sei quem era, né, é o inimigo das nossas vidas, querendo me levar. Só que enquanto eu estava ali com um peso na garganta, como se fosse uma mão de umas duas mãos na minha garganta, por algum momento, eu gritei a palavra de Deus. Eu falei: Senhor, me livra ou me salva. Eu só falei o nome de Deus. Falei: meu Deus. No meu pensamento, né? A gente está falando no meu pensamento, eu falei: me salva. Mas a palavra que eu falei foi: meu Deus. E quando eu falei essa palavra, meu Deus, aquele peso que estava sobre a minha garganta, aquela mão que estava sobre a minha garganta, ela se soltou. Foi como que a pessoa, quando se engasga com alguma coisa, e quando ela sai aquele negócio da garganta, ela fica livre, normal, como se nada tivesse acontecido. Só fica com aquele receio, né, do que aconteceu. E isso aconteceu na minha vida. E a partir daí, eu fui vendo que não era mais vantajoso, ou não era mais uma coisa tão boa de estar continuando nesse mundo, nesse lamaçal do pecado, né? E para honra e glória do Senhor, minha esposa trouxe um pastor na minha casa, e dali eu comecei a ouvir, dar atenção à palavra do Senhor, né? Teve algumas outras situações também ao qual antes disso eu fui para uma dessas baladas, né? E foi quando pela primeira vez, eu não sabia, não tinha discernimento, mas hoje, olhando para trás, eu posso perceber que foi o Espírito Santo de Deus falando comigo antes mesmo de eu me converter à casa do Senhor. Eu estava numa casa de show, e onde tinha 2 ou 3 equipes tocando, um barulho ensurdecedor, e alguns segundos ou um minuto ou segundos,
eu não ouvia mais nada do que estava tocando. Agora imagina você dentro de uma casa de show fechada, com 3 equipes tocando, e por alguns segundos você ficar tipo aéreo, sem escutar nada que estava ao seu redor, e uma voz ou alguma coisa tocando no meu coração, na minha mente, falando: o que você está fazendo aqui? Então eu olhei para todos os lados, só via aquelas pessoas dançando, como fosse um flashback, você vai olhando assim, olha para todas as pessoas e você fica se imaginando o que você está fazendo ali, né? Foi quando eu falei para um dos meus colegas, né, que estava comigo ao meu redor: cara, eu vou embora. E daí eu saí, daí começou a transformação na minha vida. E eu vou tá terminando essa primeira etapa agora, que são 5 minutos que a gente está falando, mas com certeza mais para frente vocês vão ver como que se foi o passo a passo da transformação que Deus fez na minha vida. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o Jefferson, ele faz parte da minha vida, como a família dele. Hoje nós almoçamos na casa da mãe dele. Foi uma bênção, graças a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Brevemente ele estará dando continuidade ao testemunho dele.